Olá, meu nome é César, professor de inglês, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos estar vendo a diferença entre as preposições at, in e on em inglês, ok? Vamos lá. Então é o seguinte, basicamente at, in e on em inglês significa no, na, em português, ok? Só que eles carregam mais sentido em inglês do que as preposições em português. Primeiro vamos observar que em português a gente usa preposições como no, na, como uma mera ponte para você conectar uma parte da frase com a outra, ok? Que nem, por exemplo, eu trabalho na loja. I work at the store, ok? Simples, parece uma simples frase, mas quando nós falamos na loja, estamos se referindo a um local. Eu trabalho na loja. Em inglês, nós vamos usar a preposição at para se referir a um local, ok? Para você dar a ideia de um local, diga at, ok? Para você dar uma referência mais exata de que é dentro de alguma coisa, a mesma frase I work at the store, se você quisesse falar eu trabalho na loja, no sentido de dentro, basta você simplesmente trocar a frase de I work at the store para I work in the store. In the store, uma mudançazinha bem sutil, porém já carrega bastante informação. Nessa frase você já consegue entender que in é dentro, né? Eu trabalho na loja, no sentido de dentro. Muitas vezes num filme ou numa série, eles não vão te dar a tradução que é dentro fisicamente, no e na, que é... Você vai acabar tendo que entender isso daí através dessas três preposições, at, in e on, ok? Vamos dar mais uma entendida em cima disso daqui, antes da gente continuar. Basicamente, in e on é uma variação de at. Então, ou seja, in e on é at. É um at para ser mais específico, dependendo do que você for falar. Se você for falar, por exemplo, o dinheiro está no meu bolso. Em inglês, ficaria the money is in my pocket. The money is in my pocket. Ok? Eu tive que usar in my pocket por causa que está no meu bolso, no sentido de dentro. Então, in é dentro. Por isso, the money is in my pocket. Ok? Se você for falar assim, ó, o livro está na prateleira. The book is on the shelf. The book is on the shelf. Prateleira é um lugar onde a gente coloca as coisas em cima, sobre elas. Por isso, the book is on the shelf. Ok? Muitas vezes a própria palavra, dependendo do que você está falando, você já tem a ideia do que está se referindo. Se é em cima de, se é dentro. Daí, você vai variar o at para in, on, ok? Então, lembrando que a gente está se referindo apenas a ideias de locais, ok? Se na frase tiver bem claro que é dentro, você vai usar o in. Se você está numa frase se referindo a alguma coisa que está no e na, no sentido de em cima, você vai usar on, ok? Na dúvida, use o at, porque o at é um incomum deles em todo para se referir a um local, ok? At, ele também tem outros significados. Você pode falar hasta a hora, especificando um horário, que nem, por exemplo, eu trabalho às 4 da tarde, I work at 4 p.m. I work at 4 p.m. O at, nessa frase, está falando às 4 da tarde, quando for especificar um horário. Então, ou seja, você pode usar ele para especificar um local, também você pode usar ele para especificar um horário, ok? Mas agora vamos para a preposição in. Vamos falar um pouquinho mais dela aqui também. In, você também pode se referir a períodos do dia, que nem, por exemplo, in the morning, in the afternoon, at night, in the evening. Eu usei o at night porque night é uma única exceção que você vai usar com at. Em vez de in the night, você vai usar at night. Mas depois falamos um pouco disso daí, ok? Então, in the morning, de manhã, in the afternoon, à tarde, in the evening, à noite, e, como eu disse a exceção agora há pouco, at night, que também significa à noite, ok? Você pode usar o in, a preposição in, para se referir a mês, ok? Por exemplo, meu aniversário é em fevereiro. My birthday is in February. My birthday is in February. Percebe? For se referir a um mês ou a um ano, né? Ou um mês ou ano, tanto faz, você vai usar a preposição in. Porém, se você está se referindo a dia, você vai trocar a preposição de in para on. Meio confuso, né? Mas vamos lá, vamos ver como é que vai ficar isso daqui na prática. Então, por exemplo, eu trabalho no fim de semana. I work on the weekend. I work on the weekend. Fim de semana são dias. Eu estou me referindo a dia, então é on the weekend.
E não at the weekend ou in the weekend. On the weekend é o correto, ok? Então, já falamos um pouquinho aqui que on serve para dias, o in serve para mês do ano, né? Você também agora vai usar o at para falar do horário, né? O at também especifica um horário, ok? Já vimos vários exemplos aqui, né? Com at, in e on. Vai tudo depender do que você está querendo se referir. É que em inglês ele aparece apenas como at, the, in, the, on, the, ok? Você deve estar se perguntando, o que é esse the que vem depois do at, the, in, the, on, the? Primeiro a gente tem que lembrar que em português, quando a gente fala no e na, a gente tem que perceber que no e na já é a junção de duas palavras. É que em português a gente mal para pensar nisso daí, mas no e na é a junção de duas palavras. Que nem, por exemplo, no é a junção de em mais o, vira no. Então, eu trabalho no mercado, supostamente deveria ser eu trabalho em o mercado. Fica até estranho falar isso em português, mas em outros idiomas ele vai aparecer dessa forma. Em espanhol aparece dessa forma, em inglês aparece dessa forma, ele aparece separado, ok? Então, quando você vê tipo in the, pode ser em o ou em a. Em português vai virar no e na, ok? Agora, vamos, para encerrar esse vídeo, vamos falar de algumas exceções. Como eu tinha mencionado agora há pouco, at night, à noite, vai ser a única exceção do período do dia, porque período do dia é usado com in the, né? In the morning, in the afternoon, in the evening. Só o night que é usado com at night, ok? Então, vocês não vão usar esse daí, o night vocês não vão falar in the night, e sim at night. Se falar in the night, eles vão entender numa boa, mas o correto é at night, ok? É muito importante também lembrarmos de algumas pequenas exceções culturais que envolvem também a preposição at. Que nem, por exemplo, at school, na escola, at church, na igreja, at home, em casa. Você não precisaria necessariamente falar at the home, at the school, at the church. Para esses três lugares, você só basicamente vai falar at school, at home, at church. É uma exceção cultural, ok? Qualquer outro lugar que você for falar no parque, at the park. Na praia, at the beach, ok? No banco, at the bank, ok? Para qualquer outro lugar, você vai falar at the, in the, on the, ok? Exceto se for um nome próprio, ok? Se você for falar, por exemplo, eu trabalho no McDonald's, I work at McDonald's. E não I work at the McDonald's. Porque McDonald's é um nome próprio. Sempre que você falar o nome próprio, esse the, que vem supostamente depois de at the, in the, on the, o the sai fora, após mencionar um nome próprio, ou se for uma dessas três palavras que eu acabei de mencionar. At home, at school, at church, ok? E por aqui a gente encerra com essas informações aqui, ok? Não é tão simples assim, mas é ao mesmo tempo, e envolve apenas prática, né? Você simplesmente tem que praticar, escutar, escrever, né? Tudo isso vai fazer você compreender isso melhor, ok? Se você gostou, comenta, compartilha com seus amigos e até a próxima!